Bom dia, meninas. Bom dia. Professor, Vai, Peroba, fala. bom dia. Aqui, ó, mais uma pergunta para você. Eu sempre chego com uma pergunta. Sim, sempre. Eu vi esses dias, esses dias não, vi ontem, depois da nossa aula da tarde, sobre o organismo mais velho do planeta já encontrado. Como ele foi morto, na verdade. Era uma árvore de montanha, era um pinheiro que não crescia grande, ele é pequenininho. Só que o que permitia ele viver 6.000 anos, o mais velho é o mais velho ainda. Já descobriram outro, na verdade. É que ele vai crescendo por pouquinhos. Por exemplo, uma árvore normal, ele cresceu o tronco principal. Como é muito escasso nutriente, a água é impropenso à vida lá, uma parte da árvore morre e uma tira de fora a fora no tronco continua viva. Isso fica acontecendo, as árvores ficam totalmente deformadas, porque aquela parte morre, fica para lá e vai crescendo novas tiras. A minha pergunta é, essa tira que cresce no lado de fora da árvore, que é a única parte que está viva, o interior dela ainda está vivo para subir a água, ou nessa tira sobe a água e sobe o... Eu esqueci o nome da seiva bruta da negociada. Do xilema e do florema. O xilema sobe pelo meio da árvore ou sobe pela tira? Vamos lá. Árvores que fazem isso, elas ficam com um pedaço podre. Elas apodrecem um pedaço. Só não apodrece, fica lá seco porque não tem como apodrecer naquele lugar. Isso. Aí a gente já vai usar o termo de sapróforo. Lembra lá das pteridófitas? Sim. Podre. Aí o que vai acontecer? Quando você tem a parte podre, você vai ter que ter uma parte viva. Claro que a parte, se não tiver nada vivo, morreu de vez. Quando você tem a parte viva, não tem mais conexão com o que é podre. Esquece o princípio de xilema e floema. Esquece. Aqui agora a gente vai trabalhar com osmose e difusão. Por isso que elas são pequenininhas. Exato. Esquece vasocondutor aqui agora. Pequenininha entre aspas, né? Tamanho de uma pessoa. O que vai acontecer com a parte podre? Ela vai apodrecendo, aí vai liberar chorume e água com minerais. O chorume é orgânico. Então, o que a parte viva vai fazer? Vai se alimentar disso aqui, ó. Entendi. A parte viva se alimenta na parte que está apodrecendo. Só que no caso dessa planta específica, isso não acontece, porque é gelado demais. Então você só vê o resto secos das plantas. Não chega a apodrecer, não. Não se confunda. A tundra, ela é de local gelado, congelado a tundra. E lá as plantas se alimentam assim. Nossa. É porque quando a gente fala em apodrecer, você não pode ter um princípio rápido de apodrecimento. Uma coisa que com 2, 3 dias já está podre e acabou. Não, eu tô falando de milhares de anos morta e continua seco o pau, como se não tivesse mudado nada, só tivesse deixado de viver. Ah, entendi. Porque ele está congelado, na verdade. É muito despropenso à vida aquele lugar. Você consegue ver a diferença. Começa a subir a montanha, tem as florestas um pouco mais baixo embaixo, tem os pinheiros altos, depois some tudo. Só tem uma outra árvore dessa perdida na montanha. Que estão lá há milhares de anos. Por exemplo, o vídeo que eu vi, aqui morreu, tinha 6.570 e alguma coisa de vida. E foi morta. Porque o cara foi furar ela para saber quanto tempo de vida ela tinha e matou a árvore. É porque se ela está congelada, quando você quebra o gelo todo, você quebra o cristal todo, né? Ah, não. No caso, ele usou uma furadeira para furar a árvore de fora a fora, quebrou uma vez a furadeira, foi tentar de novo e acabou matando a árvore.
Sim, mas você não falou que a árvore estava congelada? Decide. Eu não sei se ela estava congelada. O lugar que ela estava era tudo com neve em volta. Não sei se ela estava congelada, mas provavelmente estava. Porque para congelar tem que ter alguma água ali. É. E para A a árvore água, sobreviver também tem que ter água. isso, ela forma cristais quando congela. E aí, quando você vai tentar quebrar ou perfurar alguma coisa cristalizado, esse trinco ele se prolonga. Então, é bem capaz que quando você tem uma árvore que você tenta perfurar, ela se quebre toda, entendeu? Por isso que ela morre, se ela estiver congelada. Sim, sim, entendi. Tá, agora vamos para a aula. Não, mas isso é aula. Estou falando de Ah, botânica. sim. É interessante. É porque eu fiquei em dúvida, porque é muito engraçado a árvore. Se tem tudo cinza em volta de uma única tira verde. Marrom, no caso, né? Porque o tronco não fica Mas verde. isso não é uma coisa muito exótica. Lembra que no Cerrado isso acontece. O que acontece lá em Goiás, no Cerrado brasileiro? Você tem as plantas xerófitas. Então, você vai ter aqui, por exemplo, um pé de goiaba. E aqui você vai ter... Esquece o Cerrado. Vamos falar da restinga, que é nossa aqui na beira da praia. Vocês estão aqui também, acontece a mesma coisa. Todo mundo aqui na beira da praia. Restinga. Não fica um pé de guriri aqui e outro pé de guriri aqui, um separado do outro? Sim. Você não vê uma floresta na beira da praia de pé de guriri. Não. Fica um separado do outro. No Cerrado é a mesma coisa, não tem floresta fechada. É um separado do outro. Fica um pé de goiaba, um pé de caju, enfim, separadinhos. Por que eles não estão grudadinhos um do lado do outro? Porque eles não iam conseguir crescer direito. Porque o Iam um atrapalhar solo o outro. é Encontrei isto na web. O Google respondeu sem motivo nenhum. o solo é pobre e rico em alumínio ainda. Por que não tem muita plantinha? Porque não tem como nutrir tanta planta no mesmo lugar. Aí Sim. cai um pé de goiaba, cai uma goiaba, cai um buriri, cai um caju, cai qualquer coisa. Filho, né? Você sabe que ele não brota. Porque a planta grande está sugando tudo que teria ali. Exato. Na verdade, eu vou falar disso mais um pouquinho depois, que a gente vai falar de hormônio, mas ela tem uma dormência que não permite que ela brote. Por que esse filho não vai brotar? Porque não tem nutriente para ele. Quem é que quebra a dormência dessa semente? Quem é que vai fazer ela brotar? Ácido da barriga dos animais? Não. O calor. Fogo. Calor? Fogo. Fogo. Faz sentido. Quando pega fogo, uma mata que é separada e seca, abre espaço e nutrientes para outra crescer. Bingo. Vocês vão ouvir dizer que o cerrado brasileiro ele tem que queimar uma vez por ano. Queima. Só que eu não estou dizendo que é queimada ilegal, não, tá? Eu estou falando queimada natural. E por que é importante que o cerrado queime? Porque quando queima, o que vai acontecer com a planta mãe, a planta velha? Vai morrer. Vai morrer. Só que quando ela morre, além de peroba, de liberar espaço para a filha poder crescer, o que vai acontecer quando essa mãe morre? Ela vai gerar cinza, que essa cinza vai servir de nutriente, entendeu? Que é a mesma coisa da sua árvore. Quem é que vai usar esses nutrientes agora? A sementinha. A semente. É um sacrifício que a mãe faz para o filho poder crescer. Sacou? Saquei. Então, o que pode ser analisado nessa sua árvore que você viu? Não sei. Eu já vi nos artigos que quem estuda árvore pré-histórica, árvores antigas, que elas congelam. Aí, no período de verão, ocorre um descongelamento, mas de um pedaço assim. Pensa um pedacinho dela só. Nada. Aí esse pedacinho nada apodrece. E é ele que serve de nutriente para a parte viva dela.
E por isso que ela é pequena. Porque ela só consegue comer uma vez no ano quando acontece o descongelamento de um pedacinho. Aí quando você tem uma árvore grande, ela consegue fazer isso durante 10, 20 mil anos. Pode ser o caso da sua árvore que você viu, entendeu? Eu achei engraçado porque você tem um tronco todo retorcido grande, estufado, parece. Aí tem uma fileira, um corte, uma fileirinha de cima a baixo, com verde, com 4 folhas em cima e mais nada. Então, imagina que isso aqui é a árvore, a parte verde é só isso, o resto é tudo podre. Você tem noção que se ela descongelar ou ela liberar, enfim, um pedacinho mínimo todo ano, ela consegue fazer isso quantos anos? Um bom tempo. Entendeu? Entendi. Ela consegue nutrir isso. Claro que essa planta não vai dar fruto, flor, nada, né? Porque ela não vai gastar energia para isso. É só se manter viva mesmo. Sim. Murilo, Que? qual que é o nome desse vídeo aí? Eu vou procurar. Quando eu achar, eu mando no chat. Tá. Meninos, mas vamos lá. Se vocês quiserem ir perguntando outras coisas, vai perguntando. Vocês sabem que o Peroba monopoliza aqui a coisa. Ninguém fala além de mim. Isso aí, Peroba, mas você tá certo, eu gosto. Ó, eu tava até comendo um chocolate, Peroba, vou levar para você de presente depois, ó, me cobra. Ó. Ó, só porque você participa. Meninos, vou fazer uma recapitulaçãozinha aqui. Bate o olho nesse vegetal. Isso aqui são exercícios do Enem que já caíram e alguns exercícios de umas federais que eu puxei aí. Após um intenso período de chuva, a planta irá eliminar seu excesso de água. Por meio de quê? Excesso de água. A planta elimina a água por onde? Pelas Vaso, folhas. fruto, raiz ou folha? Pelas Folha. folhas. Pela folha, claro que é pela folha. Lembra que o vaso condutor conduz, mas ele não elimina nada, ele está preso dentro dela. É pela folha, é claro que é pela folha. Isso é claro para vocês? Sim, Tá tranquilo? tranquilo. As folhas representadas pelo número 3, é folha. Essa aqui. Em uma caminhada na Serra do Mar, caracterizada por apresentar mata pluvial atlântica, foi encontrado exemplar de cambuci, uma árvore típica da região. O guia descreveu a árvore como uma produtora de flor branca, vistosa, bissexuada, pedunculada e solitária, com fruto baga e com várias sementes de cor verde, mesmo quando maduro, com a polpa carnosa e doce. O cambuci representa o quê? Pluvial, a gente está falando de chuva. Sim. Sim. Flor Eu acho que branca, é. flor branca. Vistosa. O que significa ser vistosa? Branca, Bonita? branca, Cheia? que ela não vai ter muitos dispersores. Vai ser principalmente morcego. Branco, né? Não é colorido. Agora, o que me importa é que é o vistoso. O que significa ser branco e vistoso? Ela é cheia? Ela é bonita? Grande, É grande. grande. Bissexuada. São os dois sexos separados ou os dois na mesma flor? Junto.
Juntos. Eu não consigo lembrar. Eu me Hermafrodita. confundo. Hermafrodita, isso. Ela se autofecunda possivelmente. Pedunculada. Tem pedúnculos. Exato. E solitária, uma só. Agora, isso aqui também me interessa. Vaga. Que desgrama é isso que eu não lembro? São os frutos compridos que têm mais de um. Mais de um quê? Tá? O que é vaga? Gente, eu tô confundindo. Vaga. Vaga é diferente de drupa. Ah. Ou fruta é vaga ou é drupa? O que é vaga? Seria vagem. Várias sementes. Tá. Várias sementes. Lembra que drupa é quando tem um caroço. Ah, eu confundindo aí. Então vamos lá. Olha Biologia na minha só. praia. Só tem duas palavras aqui que importam. Ela é vistosa e é uma vaga. Logo, qual é a resposta certa? É a letra D? Não, você erraria. Ele está falando, ó, um ovário. Se você só tem um ovário, você vai ter uma semente. C? Um ovário é uma semente. Ah, tá. Então é a letra C, né? O que significa ter pétala desenvolvida? Festosa? Grande? Grande. Pétala grande. Estame pistilo. Com vários óvulos. Vários óvulos significa que vão ter várias sementes. Agora, pistilo é um outro nome que a gente dá, estame e pistilo, para androceu e gineceu. Ou seja, ele tem os dois órgãos sexuais, por isso que ele é hermafrodita. O estame eu lembrava, o pistilo eu não tinha Pistilo é o certeza. gineceu, é o feminino. É os nomes que vai aparecendo, mas é a mesma coisa. Leia sobre o manguezal e sua fauna. As florestas de mangue já atraíram a atenção de antigos biólogos por serem florestas que crescem nas águas rasas do mar. Somente 3 árvores constituem as florestas de mangue. O mangue vermelho, o mangue seriba e o mangue branco. As árvores são acompanhadas por um pequeno número de outras plantas, como samambaias, hibiscos, gramíneas. Ricas comunidades de algas crescem sobre as raízes aéreas das árvores. A faixa coberta pela maré. Pelo contrário, os troncos permanentemente expostos e as copas das árvores são pobres em plantas epífitas. Lembra que epífita é quem nasce em cima da outra. Tipo orquídea e bromélia. São pobres. As raízes da angiosperma podem ser classificadas como o quê? Essas raízes do mangue. Ela é exposta para... Pneumatóforos para troca de O2. Boa, Ana. Eu falei. Ai, pera, você já fala muito. Eu sei. Boa, Ana. Gente, dúvida nessa? Agora eu quero ver, hein? Qual criança que não sonhou em ter uma casa na árvore? Erguida em madeira e circulando 2 árvores, uma da espécie guaruba com 35 metros de altura e outra um mantambá de 28 metros, a casa da árvore abriga 4 suítes com sala. Olha que chique, né? Quarto, varanda e banheiro.
Em 2 deles, banheiras de hidromassagem. Que casa da árvore bonita. As árvores sustentam o peso da casa por apresentarem que tecido? Por que a árvore consegue sustentar a casa? Qual o tecido que ela tem? Os tecidos. O colênquima é um. Eu não lembro dos outros. Certo. Colênquima é um. Ah, Quem é o irmãozinho do colênquima? o esclerênquima. Exatamente, Peroba. Só que eu não lembro se o lenho é. Lenho é a mesma coisa que xilema. Só que a gente só chama de lenho quando tem madeira constituída. Ah, Se tem tá. madeira, vai servir para sustentar a casa, claro. Ah, tá. Ah, tá. É porque o colênquima eu lembrava. O esclerênquima, provavelmente, por causa que tinha dois perto. Mas o lenho eu não tinha ideia, então eu continuei lendo. É lenho, lembra de lenha, madeira. Ah, tá. É. Pessoal, tranquilo? Tranquilo. Pelo menos pra mim. As ruínas da igreja de pedra de Bom Jesus de Matozinho é uma atração à parte. Construída nos escravos no século XVII, entre os anos de 50 e 79, às margens do Rio das Velhas, tem estilo colonial e foi edificada com pedras e argamassa de cal. A construção, no entanto, nunca foi finalizada. A capela mor foi construída primeiro, enquanto que a nave nunca chegou a receber cobertura. Um fato curioso que chama a atenção dos turistas é a existência de uma enorme gameleira que nasceu sobre as paredes há 30 anos. A copa da árvore cresceu e hoje sobressai as ruínas, enquanto suas raízes desceram pela parede e penetraram no solo. Legal, né? Legal. Olha que árvore linda cobrindo a construção. É. A grande gameleira conseguiu sobreviver devido às características de sua raiz, que, por ser que Tabular. letra? Letra D? Letra A? Que letrinha? Eu acho que não é raiz tabular, não, Edinho? Sei, perguntando. Eu acho que seria a D. Tipo cintura. O que é tipo cintura? Olha só. Letra A, todo mundo tá errado, né? Porque subterrânea ela não é. Ela tá do lado de fora. Não. Letra A é a menos. Uma árvore desse tamanho não pode ser uma epífita. Não. Epífitas são coisas pequenas. Tipo cintura, professor. Aí fica nessas 3. Já eu falei uma vez com vocês o que é tabular. Mata de tabuleiro, mata tabular, lembra tábua. Uma coisa que é reta, aquela floresta que ela toda tem o mesmo tamanho, padrão. E aí o que ele falou? É uma raiz tabular, que ultrapassa a superfície do solo. Gente, ela está nascendo de cima para baixo, vocês estão percebendo isso, né? Sim. Então não pode ser tabular. Quando você fala que ela está ultrapassando
o solo é quando você vai de baixo para cima. Ela está deixando de ser retinha, toda padrão. Não é mais uma mata de tabuleiro. Não faz sentido você tabular. Eu tô pensando se é a B ou a C, é os únicos que sobraram. Aí começa outra coisa. 50. Como ela nasce de cima para baixo, ela não é uma raiz de suporte aéreo que encontrou sustentação. Não. Aí eu falo letra C, Letra que C. é uma peste de tipo cintura. Eu não lembro de ter falado isso. Mas não existe isso em botânica, esse nome. Se você for olhar Não existe. no livro não tem esse nome, classificação tipo cintura. Mas ela é aérea. Pegadinha. É, pegadinha. Só sobraria a letra C por exclusão mesmo. Você entende o que é cintura? Entende. Ela revestiu, ficou em volta, igual a cintura. Dá para entender o que ele quis dizer. Mas o termo no livro não existe, não. Mas ela é uma aérea, tá vendo? Não tem erro na questão. Essa seria por eliminação mesmo. Meu Deus. Para de reclamar, Peroba. O Brasil começou a produzir álcool em grande escala ainda na década de 70. No início, o álcool, a ideia era diminuir a dependência do país em relação ao petróleo, que tinha sofrido uma forte alta. Desde então, o Brasil mantém seu programa de produção de combustível a partir da cana-de-açúcar. Com o aumento do efeito estufa, o álcool passou a ser uma fonte de energia interessante. O álcool é um produto da cana-de-açúcar, obtido a partir do processo de fermentação. Estudos da área da histologia vegetal indicam que a parte mais importante da cana para a produção do álcool é O meristema? É? Peroba marcaria a letra E, mais alguém? Eu acho que eu marcaria a letra B. Ana, letra B, mais alguém? Luana, Flores, cadê vocês? Alice, cadê o povo? Gabriel, Eu marcaria a letra E também. Não sei a mínima ideia o que é melhor para usar na produção do álcool da sério, cana. vocês errariam essa questão? Eu só marcaria a letra E porque fala primário. Aí, sei lá, né? Achou bonitinho, tipo assim, gostei. Gente, vocês sabem que o álcool ele vem da cana-de-açúcar por um processo de Fermentação. fermentação, que a gente já estudou. Que você pega a glicose e você transforma em álcool, gás carbônico e ATP. Então, como eu quero o álcool, o que eu tenho que tirar da cana? O açúcar. A Eu glicose. preciso do açúcar. Aonde que está a peste do açúcar na cana? Floema. Não, floema Floema. é spot. No meio dela, no centro, que Aonde seria que ela vai armazenar o açúcar? Seria na epiderme? Não, Flores. Gente, epiderme é a casca, é a pele. É, Lenho, ela nem tem lenho desenvolvido, porque a cana-de-açúcar não tem madeira. foi O meristema é a célula de crescimento da planta. E aí? Eu sou horrível com o nome, já tinha errado. Esclerênquima é sustentação
ação. Olha, o único que sobra que ninguém está marcando. Falamos dele ontem. O que é o parênquima da planta? O que é o tecido de parênquima? É o que armazena, provavelmente. Professor, a gente acabou de ver. Qual que é o outro que é parecido com o esclerênquima? Colênquima. O cole... Eu troquei, eu pensei que o parênquima era o parceiro do esclerênquima. Não. Esclerênquima. Eu tô horrível com o nome. Gente, o Nossa. parênquima, que eu falei para vocês que é o tecido conjuntivo, ali que se armazena as coisas. Se eu quero glicose, é o parênquima que eu vou achar. Tudo no parênquima. Aí lembra a aula passada? Parênquima amilífero, aerífero, aquífero. Sim. É onde Eu não armazena as lembrava coisas. qual era o nome do tecido que armazenava. Eu li esclerênquima, eu lembrei do outro, e pensei que era o parênquima. O lênio, você disse que era porque você explicou que é o que tem que ter tronco, não seria Isso. na cana-de-açúcar. A epiderme também não seria provável, já que é para o lado de fora. Aí me sobrou só o meristema, que eu não lembrava o que meristema significava. Aí eu chutei ele. Meristema foi a aula que eu dei, que é onde a planta cresce, que você tem o meristema. Na ponta da raiz, no ápice do Sim, do professor. galho e na gema lateral. Lembra que você poda, a célula cresce. Meristema é para crescer. Bum. Ô, Edinho, Crescer. se tivesse o. É porque eu confundi o lenho com o liber lá, sei lá, do floema, não Liber é tem? floema. Uhum. Aí, tipo, se tivesse o floema ou o liber, não poderia ser também, mesmo que ele Não, conduz? eles vão conduzir. Ah, tá. O parênquima que você armazena. Se tivesse equilíbrio ou floema, teria glicose aqui? Teria. Claro que teria. Só que aonde que na planta tem mais glicose? É no parênquima, porque ela é armazenado. Entendi. Lá é armazenado. O parênquima são as bolsinhas, é o tecido conjuntivo, tá tudo ali dentro. Numa propriedade em Cariacica, existe uma planta A de grande porte, com caule lenhoso e com flores pentâmeras. Se eu não estou enganado, eu tirei esse daqui da Imescan. Então, ó, eu tenho em Cariacica uma planta grande, lenhosa, madeira, com flores pentâmeras. E esqueci o que é pentâmera. Flor pentâmera. É 5 pétalas. É de 1, 5, 2, 3, 4, 5. O que significa ela ser pentâmera? que É é de uma única cotiledônia. semente. Ana, fala aí pra gente, Ana. Ela é de cotiledônia. Ela é uma dicotiledônia. É uma São angiosperma. duas. Isso aí. Eu tô horrível com biologia. Sobre o tronco dessa planta A, vivem duas plantas. Uma delas, chamada de B, apresenta raiz aérea com velame, e a outra chamada de C, que apresenta raiz sugadora, que é utilizada para retirar a seiva bruta da planta A. A planta B, ao contrário das duas plantas citadas, só abre seus estômatos à noite, período em que ocorre a fixação inicial de gás carbônico. Então, vocês entenderam que a gente tem uma árvore grande, e nessa árvore, que ele chamou de A, existem duas plantas, a B e a C. A B é uma plantinha pequena que velame, que não suga, não é parasita, tá? Que não é parasita. A C é uma planta parasita. E aí ele disse que a B só abre os estômatos à noite. A B só abre os estômatos à noite. Ponto. Letra A.
É uma discursiva essa, tá? Não é Martins, não. Qual é o tecido de revestimento encontrado no tronco da planta A? Cite outra função desse tecido numa planta. Quando a gente fala em tecido de revestimento, a planta vai ter dois tecidos. A epiderme e a periderme. Como se fosse no animal nosso. Alguém lembra o nome dos 3 tecidos do animal? A pele tem 3 tecidos de revestimento. Endoderme, mesoderme. Isso aí, Epiderme. epiderme. A epiderme é um livro que vai chamar de Suber, que é o tecido externo, que a gente chama vulgarmente de casca. Já viram um pé de Tá manga? morto. Quê? O super é o que tá morto. Isso. Boa. Já viram tipo pé de manga que tem aqueles cascão em volta? Sim. Pé de castanho na beira da praia. Isso, que descasca. Isso aí. Isso aí. Já a periderme já é a parte viva. É onde tem seiva. Por exemplo, banana. Pé de banana. Pé de banana só tem Sim. periderme. Ele é todo vivo. Ele não tem casca. Essa parte de epiderme ele não tem de revestimento externo. Já perceberam isso? Ah, sim. Dá pra derrubar uma na mão. Mamão, plantas rasteiras, tipo melancia, Abóbora. Machixe. grama. Elas não têm casca, não é para elas isso. No caso dessa árvore grande, ela não tem epífitas sobre ela. Se ela tivesse periderme apenas, ela não ia conseguir ter epífita nenhuma, porque elas não iam conseguir se sustentar ali, Certo. porque é liso. Segundo, que não ia ter, não daria para uma árvore grande como essa não ter uma casca de proteção. Então, qual seria o tecido que ela teria? A epiderme. Qual seria as outras funções da epiderme numa planta? Além de revestir, O que uma casca faria? proteção. Proteção contra quê? Contra o quê? Que come o tronco de uma Sei árvore? lá, pode ser contra temperatura? Boa, Ana. São 2 proteções. Proteção térmica. Você não acabou de falar da árvore congelada? Sim. Ah, Quem é que em regiões muito frias ou muito quentes, quem é que evita que o calor ou a perda do calor, né, no caso do frio, afete direto o xilema, a água? É a casca. é casca. Agora, também existe uma proteção física. Em florestas, por exemplo, ursos gostam de arranhar por causa da unha. Gatos, onça, Sim. aquela coisa toda. A casca é uma proteção física para a árvore. Você imagina que se não fosse a casca, qualquer um que passasse a unha na árvore ia cortar o floema dela, porque o floema é externo. B. Tendo em vista o tipo de raiz que a planta B possui, lembra que a B não é a parasita. Qual é a provável relação ecológica existente entre a planta A e B? Absorção de oxigênio? Não, Ana, relação ecológica.
sei que eu não falei disso ainda, mas tenta lembrar isso, aí é fácil. Qual é a relação ecológica entre A e B? Começa com I. Inclinismo? Inquilinismo. Eu não lembrava qual que era o nome. Inquilinismo. No livro de vocês hoje vai aparecer o nome epifitismo, tá? Você também pode escrever aqui. Porque lembra que é epífita nesses vegetais. Sim. C. De acordo com o enunciado, a planta C retiva a seiva bruta de A. Do ponto de vista ecológico, como pode ser classificada a planta C quanto ao tipo de seiva que ela retira? Ai, qual que é o nome? Gente, eu É falei aqui quando- já que a planta C é... Parasitismo. Na Parasitismo. verdade, é um tipo de planta não da relação, mas é parecido o nome mesmo. A planta C é uma parasita. Parasita. Qual é o E tecido quando ela suga as responsável? duas seivas, professor? Quê? E quando ela suga as duas seivas, também é o mesmo nome? É, parasita. Não deixa de ser. Não. Qual é o tecido responsável pela seiva bruta? Xilema. Xilema. O lenho, né? Florema e xilema. Não, floema é elaborada. Não, eu tô lembrando das duas seivas, professor. Ah, tá. Do ponto de vista fisiológico, qual a vantagem de uma planta B ter ao abrir seus estômatos à noite? Tem menos competição? Não. Evita a perda de água. Boa, Flores. Gente, abrir ao dia ou à noite, o que está influenciando é a temperatura. E o que a temperatura influencia nas plantas? Perda de água, evapotranspiração. Perda de água. Vocês entendem que uma planta que não é parasita e está em cima de uma árvore, uma orquídea, da onde que essa bonita tira água? Da onde que a orquídea tira água para ela? Ela não é parasita, ela não tira da árvore. Então ela tira da onde? Do ar. Ou é a umidade do ar, ou é quando chove. Então, se eu tenho uma planta epífita igual no verão, janeiro, que a umidade do ar é baixa e que não chove muito, ela está fodida. Então, você imagina se essa planta resolve fazer fotossíntese ao dia, com sol a pino. Ela vai desidratar e vai morrer. Então, plantas epífitas, elas tendem a fazer fotossíntese à noite. Porque aí a perda de água é menor. Agora, se ela faz fotossíntese à noite, ela vai conseguir fazer muita fotossíntese? Tipo, que fotossíntese? Não. Ela vai gerar muita energia, muita glicose? Não. Plantas epífitas vão ser grandes, então? Não. Toda planta epífita é pequena. Ela vai ser pequena porque ela gera pouca coisa. Ela gera pouca coisa. Então, qual a vantagem da planta B abrir seus estômatos à noite? Diminuir a evapotranspiração. Cuidado que não é evitar, porque a planta sempre vai transpirar. Tá? Cuidado com o nome evitar, é diminuir. E a perda de água, o nome é evapotranspiração, o nome certo, botânico. Nós transpiramos animais. E a planta evapotranspira. Ok? Transpiração é um termo só para animal. Edinho, o Alguém que você ia falar escreveu na última aí? Porque não dá pra ver aqui não. Diminuir a evapotranspiração. Ah, tá. Valeu.
Como podemos classificar as plantas que fixam o gás carbônico à noite? Alguém sabe? Eu também não falei isso em aula, não. Como podemos classificar essas plantas? Não é noturna o nome, hein? Pelo amor de Deus. Vai lá, Flores, você que sabe. Flores, bora. Cadê você? Faço a mínima ideia. Como classifica-se plantas que fixam gás carbônico só à noite? Ana, cadê o povo? Não é noturna. Dá dica de nome aí, velho. Não vai adiantar a letrinha não dessa vez. Lógico que vai. Vai não. Não, o nome não tem como. Não é um nomezinho assim, uma palavrinha não. É um termo todo. CAM? Você tá olhando na internet, não tem nada a ver. Lógico. CAM é CAN. Isso tem a ver com o tipo de clorofila que é usado à noite, Peroba. Esse é CAN 3 ou CAN 4. Não aparece o nome da. Eu jogo o que aparece. Olha só. As plantas elas vão ser divididas em dia longo e dia curto. Por isso que viu, Flores, não um nomezinho. Não dava para... O que vocês entendem como planta de dia longo? Elas precisam de muita luz do sol? Boa. Elas precisam de muita luz. Então, elas vão fazer o período dela fotossintético ao dia. E o que seria de luz de dia curto? Que elas não precisam de muita luz. Elas vão fazer a taxa delas à noite. A taxa fotossintética delas é à noite. Ô, professor, Hum. isso tem a ver com plantas C3, planta C4? É o que eu falei agora do CAN, que o Peroba falou. C3 e C4 é o tipo de clorofila que vai ser usado para essas plantas. A C4 é do dia longo e a C3 de dia curto. É o CAN que ele jogou ali na internet. Só que o que acontece? A gente só vai entrar na questão do CAN, tipo de clorofila, para quem de vocês for fazer faculdade nessa área. Para título de Enem, esquece isso. Deleta da cabeça de vocês. Até que esse nome CAN aí eu aprendi MEC. Não, MEC é o Ministério. O que o Peroba achou Cadê? Passa esse slide. É CAN mesmo. C-A-M que o Peroba achou. Só que aí tem local que, em vez de CAN, só bota o C. Planta C3 ou C4. Entendeu? Mas seria CAN. Mas isso aqui esquece. Só para quem for fazer faculdade. Nessa área. Quem for ser agrônomo, biólogo. Tá? Deleta. O que eu estou passando para vocês é o que vocês precisam para o Enem e até discursivazinhas quem vai fazer. Vocês não precisam ficar se matando em determinadas coisas, não, tá? Aí é o que eu falei. Lá que a gente não sabe como vai ficar, quem for fazer discursiva na Imescam ou Companhia Limitada, aí já é um outro tipo de aula. Aí a gente tem que aprofundar a coisa. Mas a título de Enem, sai fora. Não tá nem no inventário. Edinho, Falando. você podia fazer um curso ou uma aula, tipo, uma vez a cada 15 dias, tipo, para treinar essas discursivas com a gente, sabe? Tipo, Ano pode ser uma vez. passado... Tá, ano passado teve esses cursos. Só que esse ano, com a pandemia... Ué, mas online? Parece que as aulas vão poder voltar em setembro. A gente está aguardando para ver. Se não voltar, Ana, e vocês quiserem, a gente faz online. É só cobrar o Danilo, que a gente monta isso. Ah, tá bom. Pode pedir o Danilo. Beleza. Tipo assim, vamos marcar para outubro? Voltando à aula, a gente faz presencial. Não voltando à aula, a gente faz online. Tá só bom. cobra o Danilo para a gente organizar isso. Beleza. Um curso de discursiva.
E aí, eu aproveito o curso e dou de química também, se vocês quiserem, que a gente faz a de biomédica toda, para quem for fazer nessa área. Beleza, beleza. Meninos, por hoje seria isso. Amanhã a gente continua. Amanhã, semana que vem com os outros exercícios. Bom estudo para vocês e juízo, povo.